Bem-vindos a mais um Dentalcast. Hoje eu recebo ele, psiquiatra famoso, dotado de uma sapiência em psicofármacos. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito complexo e muito difícil, tá? Que é ocultado pela mídia na maioria das vezes, que é o suicídio, tá? E depois a gente pode entrar no suicídio dentro da área da saúde, né? Claro. Tá? Então tenho o prazer de receber Marcelo Madeira, o doutor Marcelo Madeira, psiquiatra, formado na Universidade Federal de Pelotas. De Pelotas para cá. Exato. Essa jornada foi de Pelotas para cá porque... Para fazer a pós-graduação em psiquiatria aqui em Porto Alegre. Tá. E aí, doutor Marcelo, o que é o suicídio? Tem um conceito de suicídio? Tem um conceito. Mas eu acho, assim, na minha opinião, e pela experiência de tempo, né, de trabalho, que o suicídio, tu está atentando contra um instinto básico da sobrevivência. Sim. Então, eu diria assim, entre aspas, que é um certo desespero. Que a pessoa está meio fora de si quando vai cometer o suicídio. Mesmo aquele que deixa uma carta ou que já sinalizou há tempos atrás que teria vontade de se suicidar, ele já está adoecido. Né? Porque a pessoa, na plena consciência, ela não... Que é o instinto de sobrevivência. Exatamente. Né? Isso no suicida, isso desaparece. Desaparece. Né? E ele prefere acabar com a própria vida do que enfrentar a situação que ele estiver enfrentando. Exatamente. Por exemplo, um divórcio, uma doença. Sim. Tá, entendi. E existe um mito, na verdade, né, na odontologia, que em 100.008 existem 8 suicídios na odontologia. E depois vem outras áreas da saúde e tal. Tá? Então, assim, eu queria saber o que leva um paciente a se suicidar. Assim, eu sei que é o desespero, mas assim, existe uma doença, ele primeiro apresenta depressão, ansiedade, distúrbios de ansiedade. Porque os distúrbios de ansiedade levam à depressão, né? Sim. Tá. Correto. Que na realidade... Me fugiu a pergunta. Tá, não. Quais são as doenças que levam ao suicídio? Sim. Bom, nós já tínhamos comentado antes algumas doenças clínicas, né? E aí tem as doenças mentais, que também levam ao suicídio. E daí seria depressão, que é uma das primeiras e maior frequência que tem, né? A depressão, o transtorno de humor, o famoso bipolar. Né? O dependente químico. Né? Então, são fatores assim que facilitam. Fatores de risco, daí a gente diria. E até a questão pelo princípio da identificação, é uma pergunta muito comum de se fazer na anamnese quando chega um paciente, é se ele tem história de suicídio na família. Porque existe uma hereditariedade, então, genética, assim. E quando ocorre vários, não é um só. Há uma prevalência bem maior de outros familiares virem a cometer o suicídio. Né? Então é uma coisa muito importante para nós essa pergunta. Né? Para já começar ali, já mapear o paciente, para ver se ele tem algum risco ou não, seja no momento ou no futuro. Sim. Por exemplo, meu avô, ele teve depressão melancólica. Isso. No final da vida. E eu acho que ele pensou em se matar em algum momento, assim. Ele se matava cronicamente, né? Porque ele era um alcoolista. Isso. Não é mais alcoólatra, alcoolista. E então ele tinha umas ideações suicidas, assim, mas nunca acabou morrendo de efizema, porque ele fumava. Né? Mas, assim, na família, assim, eu tive... Não tenho na família. Não tenho na família. Mas deve ser uma coisa muito triste, né? Sim.
pela estupidez do ato, né? Sim. E a sensibilidade dos familiares, que é abalada, né? Tá, e o suicida, ele dá sinais de que vai se suicidar? Sim. Assim, sempre ou não, nem sempre? Não, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Então, ele pode escrever uma carta ou pode simplesmente pular da janela. Exatamente. Até teve um caso, já no passado, que um paciente saiu do consultório do psiquiatra e pegou e logo em seguida foi a um determinado local da cidade e se suicidou. Então daí veio o questionamento da imprensa, mas como é que o psiquiatra não enxergou? É que às vezes não tem como. O camarada decidiu na hora, no ato de impulsividade, ou daqui a pouco sob efeito de uma droga, né? Então não tem assim uma forma a curto prazo, pelo menos, a não ser questionando o paciente. Sim. E como é que se extrai essa informação do paciente? Perguntando diretamente, ou perguntando através dos pensamentos. Né? Como é que tu vê a vida? Né? Como é que tu te comporta frente à morte? Tu já pensou alguma vez nisso? Porque esse é o medo. Esse é o medo de todos, né? É o medo universal, que é o medo da morte. Exato. E quando a gente vai chegar... Eu gosto que quando vai chegar... Eu estou vendo, meus pais estão envelhecendo, e minha tia também e tal, eles começam a ter a ideia, assim, como é que vai ser, né? Daí começa a chegar naquela como é que vai ser quando eu morrer? Não, tanto é que se tu for numa igreja, na parte da tarde, principalmente, é um monte de cabelinho branco. Até os ateus que foram a vida toda, quando chega próximo da hora, começam a eu gosto de falar virar religiosos. Eu gosto de falar que ateísmo ateísmo é um momento. No momento eu estou ateu. Aí quando apertado, aí a gente vê o que vai fazer. Vê o que a gente vai fazer. Tá. Então, usuários de droga, então, têm maior chance. Tem maior chance, um fator de risco bem maior. Fator de risco. Qual é o outro fator de risco que tu disse? De Parkinson? Doença de Parkinson, né? Transtorno afetivo bipolar. A depressão é o que... Primeiro lugar. Tá, e o que leva uma pessoa a ficar deprimida? Bom, aí são inúmeros fatores. Porque o indivíduo é fruto assim do meio ambiente onde ele foi criado, da genética, né? Tanto familiar como da própria, né, genética dele. A forma de pensar, como a família orientou esse indivíduo para enfrentar a vida. Né? Porque a vida, na realidade, principalmente no mundo de hoje, nos momentos atuais, exige muito da pessoa. Sim. Né? Então, às vezes, a pessoa não resiste a esse apelo, a essa pressão, vamos chamar assim, né? E acaba buscando o suicídio como um alívio. Um pensamento de alívio frente a um grande problema. Não, porque existe uma questão da mídia que é assim, ela passa felicidade, a vida é maravilhosa e tal, só que a vida é foda. Sim, as mídias sociais em geral. Isso, né? Não, a vida é apanhar, mano, é o quanto tu resiste a apanhar, né? Exatamente. E o cara se ilude, assim, né, quando vai... fiz 18 anos. Que legal! Sou adulta. Depois tu vai ver. Como é que é a verdade da vida. Como é que é a verdade da vida, né? Porque não é o quanto tu bate, é o quanto tu consegue ser golpeado, né? Que é uma atrás da outra, assim, né? É problema toda hora, assim, para ser resolvido, né? Claro. E às vezes o cara se acovarda, digamos assim, e aí acaba nesse processo de ansiedade e depois depressão e depois possivelmente um suicídio. Né? Se ele não for tratado em tempo e adequadamente, né?
E, assim, o senhor tem uma via psicanalítica, né? Sim. Né? Mas o senhor é um excelente psicofarmacologista. Posso usar essa expressão? Pode. O senhor é um excelente psicofarmacologista. Então, assim, quando é que precisa remédio? Porque, assim, eu vejo psiquiatras prescrevendo, toma um comprimidinho aqui e tal, né? E, às vezes, tem casos que eu preciso entrar com... Eu acho, assim, um psiquiatra que não prescreve os psicofármacos é um psiquiatra sem um braço, entendeu? Falta um... Só falar não adianta, às vezes tem que ter o remédio. Na realidade, quando tu avalia o paciente, né, tu vai notar se ele tem algum risco, se ele tem algum desconforto, né, que daí, então, tu vai entrar com um psicofármaco no sentido de aliviar aquele sintoma que está ocorrendo. Mas, às vezes, a pessoa chega com um problema emocional, mas que não exige o uso de medicamento porque não tem um sofrimento físico. Né? Digamos assim, que é eminentemente emocional, aquela questão do fundo da alma, que se diz na depressão. Né? Sim. Então, às vezes, se tu consegue, através da terapia, modificar as emoções daquela pessoa, eu tenho pacientes que só se tratam em psicoterapia comigo, que não usam medicamento. Não usam medicamento. Né? Não querem ou o senhor não prescreve? Não, eu não prescrevo. Não prescreve, né? Porque não tem indicação. Não tem indicação. Às vezes chegam pacientes que não querem, ou muita influência, às vezes, da família, que só vai em psiquiatra quem é louco. Sim, né? Ainda existe existe esse estigma. Exatamente. Né? E quando a pessoa não quer tomar remédio, a gente trata igual, mas aí amplia as sessões de psicoterapia. Até para tentar fazer com que ele entenda a necessidade do fármaco. Né? Entendo. Então, é muito comum em adolescentes, que às vezes vêm buscar ajuda, principalmente na época dos vestibulares. Sim. Né? E o familiar, não deve tomar medicamento, é muito novo para tomar medicamento. Só que a gente sabe que hoje tem histórias de depressão, de suicídio até dos 5 anos de idade. Né? Então, às vezes, tu pega um paciente com déficit de atenção, uma criança no primeiro ano, no ensino fundamental, que precisa de uma medicação até para evoluir, né? E, na realidade, a família se nega a dar medicamento. Né? A família, então, a família nega. Eu não sabia disso. Tem isso, né? Que a família não acredita nos fármacos. Ou então dizem assim, o teu médico, o psiquiatra não sabe nada. Tu tem que ir num clínico. Né? E a barreira, assim, para evitar o uso de remédio, principalmente por crianças, é muito grande. E o próprio paciente também, às vezes, nega? Sim. Tem pacientes que chegam e dizem, eu quero vir buscar ajuda, mas eu me nego a tomar medicamento. Né? Porque eu não quero ficar viciado, não quero ficar dependente do fármaco. E isso era era a próxima pergunta que eu ia fazer. Quando é que ocorre o desmame da medicação? Assim? Não é uma medicação para a vida inteira. Não, tem protocolos internacionais. Né? Quando eu me formei, por exemplo, a indicação de retirada de um antidepressivo era após o uso de 6 meses. E aí se notou que mais de 85% dos pacientes recaíam ao final desses 6 meses. Aí hoje mudou. Hoje se fala em torno de 1 ano a 1 ano e meio. Que daí a recaída é menor. Né? Então, e aí tu usa e tenta retirar. Tá. Aí se não respondeu, tu usa mais 3 anos. 3 anos? 3 anos. Aí tenta retirar novamente. Sim. Se não respondeu, tu usa mais 5 anos. Aí se não respondeu, bom, aí a princípio te prepara porque que vai tomar para sempre. Entendi. Até que um dia surja algo diferente, né? Às vezes até a própria condição da vida do paciente em 5 anos muda muito completamente. Claro. O cara está
na fossa, de repente o cara pode... É que eu falo para meus pacientes, assim, eles perguntam, né, até quando eu vou tomar remédio e qual é a chance de quando a retirada do fármaco eu me sentir bem. Eu sempre digo assim, tu tem que olhar os fatores estressores externos. Sim. Então, às vezes, eu tenho um problema de doença de câncer na família, perdeu o emprego, está se separando, né? Então, é um momento que não se tira remédio. Entendi. Ou é o mês de dezembro, que é o mês mais melancólico, por causa do Natal, a pessoa pensa muito na infância, pensa nos familiares que já se foram, né? Tanto é que o movimento de consultório aumenta muito, a partir de setembro, mas principalmente novembro e dezembro. Em contrapartida, depois do dia 25, começam aquelas propagandas, Ano Novo, Vida Nova, todo mundo tomando espumante e tal. Aí, boa parte abandona o tratamento e vai para a praia, vai passear. Sim. E aí que ele vê que não mudou. Fez todo o ritual do Ano Novo e não mudou nada. Não mudou nada, isso. Aí, em março, começam a voltar novamente. Sim. Que coisa. É um ciclo assim que ano a ano a gente vai vendo que ocorre, né? Claro. Que legal. Tá, então então assim, da época que o senhor se formou, era menos tempo e agora é mais tempo. É mais tempo. Mais tempo. Né? E as drogas melhoraram? Porque antigamente o que se usava? Tricíclicos, né? Tricíclicos, foram os primeiros usados. Triptilina. Isso. Amitriptilina, imipramina. Né? E agora o que tem assim de... Hoje em dia, desde a minha formação, assim, durante uns 10 anos, parece que a coisa não se movimentou. Tá. Não surgiam novos psicofármacos no mercado. Mas de uns 5 a 6 anos para cá surgiram diversos psicofármacos, né? Pelo menos no Brasil, né? Porque às vezes tem muitos já no exterior e que demoram para chegar aqui. Que né? seriam os inibidores da recaptação de serotonina. Serotonina, tá. É um deles, uma das classes. Uma das né? classes. E então, hoje em dia, são diversos psicofármacos novos e que está se usando. E qual é o caminho da psicofarmacologia? Quanto mais evolui o fármaco, menos efeitos colaterais ele apresenta. Né? Por exemplo, a mitriptilina, na década de 50, que tinha mitriptilina e imipramina, dava boca seca, prisão de ventre, sonolência diurna. Né? Então, era uma série, tinha que fazer um eletrocardiograma para ver como é que esse coração está bem. A mitriptilina, deixa eu ver se eu estou lembrando. A mitriptilina é um imal, né? Não é? É um tricíclico. É um tricíclico? Tá, e qual é o inibidor da recaptação da monooxidase? É um negócio assim? Tem? Praticamente não se usa mais. Não se usa mais. Imal, porque não podia usar álcool, não podia comer queijo. Isso. Né? Tinha que fazer uma dieta muito restrita. Sim, né? Sim, tá. E às vezes o paciente não resistia à dieta e se alimentava de forma incorreta e dava problema. Dava problema. Tá. Eu, por exemplo, desde a minha formação, nunca usei. Nunca usou? Não. Tá. Então começou nos tricíclicos, então. Comecei com tricíclicos. Né? E aí depois veio a fluoxetina, né? Que os inibidores da recaptação da serotonina e tal. E aí foi evoluindo, depois na década de 80, acho que deu um salto bom assim na evolução dos fármacos, mas ainda perante os dias de hoje muito leve. Né? E qual medicamento assim que o senhor está usando hoje em dia? Ou depende de assim, uma coisa de paciente para paciente? Depende muito de paciente para paciente. É individualizado. É individualizado. Assim. Sim. Porque tem psicofármacos que dão sono. Sim. Tem psicofármacos que tiram o sono. Tem uns que engordam, outros emagrecem. Tem uns que melhoram a memória. Então, tu tem que ver, às vezes, quando vem com essas patologias associadas ao quadro de depressão. Então, cada fármaco ele vai atuar num receptor diferente do cérebro. Então, tu tem que fazer uma avaliação do que o paciente vem buscar e o que ele precisa. Sim. E diante disso é que se faz a escolha do psicofármaco. Tá, e um possível suicida, o senhor prescreveria? O suicida, bom, em primeiro lugar tem que ver se é uma coisa iminente, tem que buscar internação, né? Hospitalar. Internação.
Deixa eu lhe perguntar, existe esse movimento antimanicomial? Exato. Tá? Mas numa crise é necessário uma internação. Sim. São 3 motivos hoje que levam à internação assim iminente, né? Uhum. Que é a questão da conduta suicida, ou uma conduta homicida, ou quando a pessoa está, digamos assim, entre aspas, fora de si, tipo um dependente químico, Sim. que tem um risco de morte, né? Uhum. Então a gente tem que internar. Tá. Né? E tem hospitais para isso? Tem hospitais... A rede pública consegue cobrir ou não? Isso? Consegue. Tem. Claro que não é assim, às vezes, de imediato. Sim. Né? Às vezes tem pacientes que ficam em casa, que a gente chama de internação domiciliar, Uhum. que ficam aguardando vaga no hospital, né? Então, existe isso. E geralmente, hoje em dia, são hospitais gerais com uma unidade psiquiátrica. Como clínicas. Exato. Tá. E tem hospitais tipo Espírita, né? A Clínica São José, que daí são voltados especialmente para a psiquiatria. Para psiquiatria. Pacientes psiquiátricos, né? E tem clínicas particulares. E tem clínicas particulares também que... E o custo é alto? É muito alto. Muito alto? Nas clínicas particulares, sim. Né? Sim. O custo é alto. Se entra pela rede do SUS, ou coisa. se tu tem convênios, né? Tipo IP, mas o convênio, se eu não me engano, paga uns dias. Depois tu tem que sair. Conforme o plano, tu tem E tem essas clínicas de longa internação, né? Tem. Que é o que está se falando mais atualmente. Né? Pacientes assim, dependentes químicos que não têm, que já tem várias tentativas, várias internações e não conseguem se livrar das drogas. Desculpa, eu te interrompi. Não, aí então tem essas clínicas de longa duração que o pessoal fica 1 ano, 2, até 3 anos às vezes. 3 anos. Para ver se libera da droga definitivamente. Sim, né? sim. E falando em drogas, o que eu ia falar que eu me esqueci? Não, essas questões da longa internação... me perdi, desculpa. Essa questão da longa internação, eu tenho uma paciente, isso que eu ia falar. Eu tenho uma paciente que ela tem uma filha de 50 e tantos anos na 23ª internação por drogas, por uso de drogas. Isso é comum? É comum. Em alguns casos, sim, né? Porque é que nem assim, a internação ela pode ser bem sucedida e o paciente, o dependente químico, ele pode ser internado e sair desintoxicado, né? E ele mesmo, aí claro, tem o apoio familiar, tem toda uma rede, né? Porque antigamente também se tratava o dependente químico sozinho. Tu é dependente químico, eu vou te tratar a doença, né? E hoje se trata a família junto. Os métodos mais modernos se aconselha a tratar a família. Te entendi. Então a família é uma questão importante. Muito importante tratar a família, porque vai ser a base onde o indivíduo vai estar inserido, né? Não é o Freud que diz que a família se organiza em torno do filho mais doente? Né? Do Freud, verdade, né? E é verdade, né? Porque vai dar dinâmica familiar. Vai dar o ritmo da dinâmica. Exatamente. E a questão dos dentistas, tá? Por que eles têm um alto índice de suicídio, aparentemente? Porque eu vi uns estudos, assim, parece que é 8 em 100 mil, é um dos maiores. Assim. Bom, pelos artigos que eu tenho lido, assim, é que a pessoa precisa, para estar bem consigo, ter uma vida saudável, né? E já falando do cirurgião dentista, né? Uma remuneração satisfatória. Isso! Que é uma coisa que ajuda muito. Ajuda. E uma coisa que me chamou a atenção, mas também dentro da medicina é assim, é o bom vínculo com os pacientes. E daí torna a vida do cirurgião dentista mais tênue,
né? E uma vida mais agradável. Entendi. Né? Porque daí vem, quando se vai vendo assim o que adoece o dentista, é o mercado de trabalho muito competitivo, extensas horas de trabalho, constante busca por atualização científica, né? Que isso aí vai levar a um nível de estresse profissional. Né? Tanto é que até na faculdade já tem estudos sobre os alunos, quando estão quando estão estudando na vida acadêmica, porque está acontecendo hoje um percentual elevado de alunos que queriam medicina e optaram pelo odonto. Claro, é o famoso médico frustrado. E aí esses começam a sentir o peso do curso, né? Entendi. Há muita desistência entre o primeiro e o segundo ano, né? Começam a ver que aquele sonho, que nem toda família antigamente, para ter o filho doutor, tinha que ser médico, dentista ou advogado. Né? Então, às vezes, a família impõe, não passou em medicina, então vai fazer odonto. Né? Então, essa questão, porque a gente levava na brincadeira essa do médico frustrado, mas então é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. Exato. Né? Então, isso aí elevando o estresse profissional vai causar síndrome de burnout. Burnout. Né? Que é aquela que tu não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. É tipo uma depressão profunda, assim, né? Que ela se manifesta e aí tu começa a ficar insatisfeito com a vida, começa a ter incertezas, né? Problema relacionado principalmente com a organização e o modo de vida. Tudo começa a influenciar. A organização? A organização, né? Porque a pessoa se desorganiza. Uma vida muito atrapalhada, desregrada. Muito desregrada, isso também leva a um potencial estresse e depois a ansiedade, depressão. Isso. Né? Entendi. E essa síndrome é o tipo de esgotamento profissional, tanto é que no CID-10 e no CID-11 ela é considerada como uma doença funcional. Né? E está muito comum hoje nos cirurgiões dentistas. Né? Até num artigo que eu li, eles falam até do consultório. Consultórios apertados, a solidão do trabalho. Bom, é muito solitário. Né? O pessoal passa o dia, às vezes, trabalhando sem falar com ninguém, sim. Da área, né? Um colega, ou discutir um caso com alguém. Sim, né? sim. Então é uma coisa que o cirurgião dentista tem que cuidar muito. Né? A questão da sociabilidade, do lazer, né? Gostar da profissão. Não sacanear os colegas. Não sacanear os colegas. Tá, entendi. Essa questão... tu trouxe uns dados aqui que a minha mente teve um impacto grande, assim. Essa questão do médico frustrado foi muito interessante. E a questão de solidão. Eu vou lhe contar um fato, porque eu gosto de hospital. Tá? Por quê? Porque tem equipe multiprofissional. Tem gente, tu tá sempre brincando, tem a hora da cirurgia, então eu tô concentrado. É o único momento que eu penso só naquilo, né? Cirurgia. Então, para mim, é muito bom operar, porque eu só tô pensando naquilo. Na minha cabeça não tá tendo vários pensamentos, né? Tá só concentrada na cirurgia. Mas, assim, quando eu tive consultório, eu ficava não tinha paciente, assim, eu ficava na janela e via o sol descer, assim, sabe? Se pôr. Sim. E aquilo me dava um aperto no peito, assim, uma solidão mesmo. Era uma solidão. E eu pensei, eu não posso fazer isso. Eu não posso ficar aqui, senão... sim. Senão eu vou enlouquecer. Não. Aí eu optei por ir para a área hospitalar, né? De cirurgia bucomaxilofacial. Certo. Não, e ainda bem que tu te desse conta a tempo. Sim. Evitando o adoecimento, né? Com certeza, com certeza. E meu pai também era assim. Meu pai tinha um consultório, mas ele gostava mesmo das faculdades, que ele dava aula. Dar aula. Entendeu? Ele gostava de estar ali, batendo papo, etc., dando aula, ensinando. Ele gostava de trocar, né?
E assim, o consultório ele não dava tanta atenção, assim. Mas ele foi bem sucedido, né? Claro. Foi homenageado agora. Enfim, não sei o que é mérito. Alguma medalha ele deve ter. Sabe que eu tenho ele... Não sei porquê, aí a psiquiatria pode explicar. Ele ganhou a medalha Pierre Fauchard, né? Que é o médico dentista, o primeiro. É o primeiro médico dentista, assim. Então, ele inicia a odontologia moderna, digamos assim, né? Sai dos barbeiros e tal. E o Pierre Fauchard, ele é um médico. Ele disse, essa questão dos dentes aí e tal, na universidade, acho, da França, lá na França onde ele nasceu, e ele começa com essa questão, assim, de repente, e ele recebe muito apoio. Não, vai, Fauchard, vai. Pode, e ele escreve esse livro, né? Le Chirurgien Dentiste, au Traité des Dents. É um negócio assim. Eu não sei como é que fala em francês, mas deve ser mais ou menos isso. E eu tenho o livro em francês, é um francês que teve uma reforma, né, na língua francesa, e aí é um francês mais antigo, é mais difícil de ler. E é muito bacana, assim, né? Então, essas homenagens, assim, o cara fica feliz, né? É um reconhecimento. É um reconhecimento, né? É um reconhecimento. Ser reconhecido é uma coisa legal, né? É muito boa, é muito produtivo para o indivíduo. Isso. E essa questão, assim, da aposentadoria, né? Eu tenho pensado muito, assim, e eu achei que meu pai fosse assim, decair um pouco depois que ele se aposentasse, porque tu é o fulano, cirurgião, dentista, professor, a tua identidade é de professor, fulano e tal, e aí no momento tu é desligado da faculdade, né? Ou chega a teus anos de... E aí tu era aquilo e agora não sabe mais o que fazer. Aí tu entra num quadro depressivo, né? As chances são grandes, né? São grandes. Eu sempre digo para meus pacientes assim, a gente vive sobre a égide do verbo ter. Eu tenho que fazer enquanto está trabalhando. Melhor se a pessoa gosta do que faz. Mas quando se aposenta, tu tem que trocar o verbo ter pelo querer. O que eu quero fazer da minha vida? Né? Tem gente que vai pescar, tem amigos meus que já se aposentaram, que foram virar produtor de vinho, o outro faz cerveja, outros viajam pelo mundo. Então, cada um, outros continuam trabalhando, né? Então, é muito individual isso aí, essa questão. Deixa eu lhe interromper. Nós temos aqui nosso amigo que produz cerveja artesanal aqui. Grande Felipe. Produz. Qual é a marca mesmo, Felipe? Faz o merchan aí. É hora do merchan. Tá? Cerveja Coragem. Coragem. Tomar uma coragem. Tomar uma coragem. Mas é coragem líquida, né? O álcool é coragem líquida, né? Então, esse episódio é um oferecimento da cerveja Coragem, artesanal, do grande Felipe. E também eu tenho que agradecer os estúdios Hype, tá? Os estúdios Hype estão dando uma força enorme aqui para o canal, tá? Eu agradeço e peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e deem o like, né? O joinha, tá? Para que o canal possa crescer. E se inscrevam, por favor. Né? Não custa nada, não custa nada. É só se inscrever, né? Claro. Então tá, vamos continuando então com o nosso papo. Depois a gente toma uma coragem. Uma coragem. Tá, então aí o cara que vai se aposentar... Tem que ter a égide do verbo querer. Querer. O que eu quero para a minha vida daqui para frente. Sim. Tem outros que se dedicam aos netos, à família, né? Sim. Então, uma vez eu tenho um amigo que ele trabalhava muito e chegou, mas ele era funcionário público, e aí chegou na época que ele foi mandado embora. Chegou aos 70 anos, olha, sim, deu. Compulsoriamente tu vai ter que ir embora. E aí um dia eu encontrei ele
casualmente é um amigo lá de Pelotas, e lá tem o famoso Café Aquários, que é onde todo mundo vai lá para saber das fofocas da cidade, né? Aí um dia eu fui lá tomar um café, né? Estava morando lá, residindo em Pelotas, e aí eu encontrei ele, uma agenda cheia de clipes e coisa e tal. Eu digo, e aí, fulano, o que está fazendo aposentado? Eu tenho mais atividade agora aposentado do que quando eu estava trabalhando. A minha mulher tem uma lojinha de artesanato, então um dia na semana a gente vai para fora buscar palha e materiais para fazer materiais assim que ela vende reciclável e etc, né? Tem os dias que eu levo meus netos na escola, levo e busco. Tem o dia que eu vou para natação. O cara ele investiu em si. Investiu em si, claro. Né? Tem um dia lá que eu vou para um clube social, né? E estou investindo na saúde também. E aí cheio de clipes, tudo assim agendado e arrumado, aquela agenda, sabe? E assim, eu às vezes falta tempo para mim fazer coisas que eu desejo. Então é um bom exemplo de aposentadoria. Claro. Né? Claro. E essas taxas altas de suicídio entre os jovens, o que está acontecendo? Os millennials, né? O que acontece com os millennials? Uma coisa assim que não dá para a gente deixar passar, né? Mas eu vejo assim que nós estamos assim, entre aspas, uma geração está cheio de filhos órfãos de pais vivos. Que frase. Né? Que frase. Que às vezes os pais trabalham um monte, nas profissões hoje em dia a exigência é muito grande. Chega final de semana, às vezes o cara está muito bem economicamente. Aí o filho, vamos pro shopping, vamos passear, toma aqui, dá uns 100 pila pro guri e manda pro shopping, porque ele quer dormir fim de semana. E aí os jovens vão se criando meio... Pelo tablet. Né? É colégio, é reunião com os amigos e tal. Né? Fim de semana ele não tem os pais, porque os pais querem descansar, ele quer sair. E aí é que facilita a entrada no mundo das drogas. Né? Porque daqui a pouco tá lá, não tem controle, daqui a pouco alguém oferece, vamos experimentar, ainda mais no adolescente, que tem essa questão da aceitação. Sim, claro. No meio, não, né? É uma época sensível. Sensível, né? Sim. E aí o camarada entrou pra droga, aí um problema para sair depois, né? Tá, e a pressão, porque os baby boomers, né? Os baby boomers, eles se formavam e saíam trabalhando. Sim. E tinha mercado e tal. Hoje em dia, para a geração Y e tal, é mais difícil, e agora para os millennials vai ser muito difícil o mercado. Isso é um estressor, provavelmente. Certamente. Há uma projeção, né, que até 2030 vai aumentar o risco de suicídio em 50%. Né? Justamente por toda essa base social que está se criando, né? Então, às vezes até acontece. Tinha uma reportagem esse dia que eu li, estavam os pais velhinhos de bengala empurrando o filho num carrinho de bebê. Um filho de 20, 30 anos. Sério? Sério. Porque o que tem de gente hoje, assim, de homem solteiro morando com os pais, sim, é muito grande. Claro, não, é difícil tu ter comprar uma casa, digamos assim, sim, né? Que é caro, né? Tá, não, e exige muito trabalho. E exige muito trabalho, dedicação, e daí tu não tem tempo pro teu filho, aquela coisa, né? Não tem que curtir os filhos, né? Sim. E falando nisso, abuso sexual, tá? Abuso sexual, eu já vivenciei essa realidade assim no Hospital Santo Antônio, que vinham lá crianças porque foram abusadas, né, e tal. Certo. E qual é assim a consequência do abuso sexual, assim? Para o adulto, no adulto, assim, né? É abusado quando criança. Sim.
e depois ele tende a cometer abuso sexual também? Se ele foi abusado, ele tem o risco de virar um abusador, né? Tem o risco de virar um abusador. E dependendo da faixa etária, também pode, às vezes, até dar um rompimento, uma ruptura no ego, e a pessoa vier a ter até um transtorno de personalidade mais adiante. Né? O que seria um transtorno de personalidade, sim? Um narcisista, um borderline. Um borderline. Né? Vários transtornos de personalidade ele pode vir a abarcar. Sim. Né? E depressão? E a depressão também. Dificuldades sexuais com os parceiros. Né? Sim. Então, tudo aquilo ali vai ter uma consequência. Vai ter. E uma consequência, digamos assim, grave. Séria. Né? Então, por isso é que o apoio psicológico nessa fase é muito importante. Só que às vezes a família exclui também, né? Esconde o problema, nega o problema, né? Nega. Sim, sim. E aí a criança se desenvolve com aquele sofrimento, né? E às vezes vai buscar ajuda na idade adulta, quando está mais independente. E aí o tratamento é, enfim, psicoterapia. Psicoterapia, uso de medicamentos, né? Para ressignificar, é isso, né? Para ressignificar esse transtorno, esse fato que ocorreu no passado, né? Esse é o objetivo da terapia em si, né? Sempre recuperar o indivíduo, né? Sim. A pessoa em si, né? E o abuso sexual, então, também pode levar ao suicídio. Pode, claro. Até pela culpa, porque às vezes a criança vai buscar ajuda na família e a família diz, não, mas tu é culpado. Ah, sim. Então gera uma culpa. O que acontece, assim, o que eu via muito, porque eu trabalho muito com o pessoal carente, assim, né? E eu vejo, assim, a mãe cede a filha para o padrasto, você entendeu? Entendi. Ou assim, eles têm uma casa de um dormitório só, então todos dormem juntos, e aí acaba acontecendo. E, sabe, é uma realidade muito brutal, cara. E é uma coisa assim que há uma tendência pela própria estrutura familiar, né, que às vezes facilita, né? Sim. E como é que tu acha que a gente deveria... Como é que uma família deveria agir para que o filho não tivesse traumas? É possível? É possível. É possível? A família tem que se tratar e, principalmente, a pessoa que sofreu o abuso, né? Sim. E porque eu vi um estudo dos Estados Unidos que a maioria dos presos são filhos de mães... são famílias só com a mãe. Cresceu só com a mãe. Entendeu? E daí uma menor porcentagem são de mãe e pai. E a mesma porcentagem de mãe e pai é só com pai. Tu entendeu? Entendi. Entendeu? O pai faz toda a diferença nessa questão da criminalidade. Porque a mãe é muito... permissiva. O pai é que dá o limite, né? A mãe acaba não dando, né? E aí o cara acaba usando droga, etc. e tal, e aí começa aquele redemoinho. Né? É verdade. Para baixo, né? Interessante. Muito interessante. Como é que é a frase mesmo? São órfãos de pais vivos. Filhos órfãos de pais vivos. Filhos órfãos de pais vivos. Excelente frase, cara. É muito isso. E então eu acho assim que a odontologia é uma profissão muito solitária, né? E isso deve facilitar assim a depressão, essas coisas assim. Sim, né? Com certeza. Esse ambiente assim. E em relação a processos assim, né?
São fatores, assim, tu vê assim, tô sendo processado, não sei o que. Isso é um fator estressor? Com certeza, né? Assim, a ponto de levar alguém à depressão, assim, por exemplo. Claro, pode. Porque primeiro que tu tá ferindo a figura narcisista da pessoa que todos nós temos, não o transtorno, mas tem aspectos, né? Então, fere o narcisismo, fere a pessoa e ela entra em sofrimento, até pela sensação de angústia, de equívoco, de erro com ela, né? Uhum. E até porque tem que desembolsar, às vezes, um bom dinheiro. Sim. Né? Esses tempos eu peguei um processo, o conserto do problema era 3 mil. O cara tinha cobrado para consertar o problema. Mas o dano moral, o cara, porque vocês têm a JG, né? Assistência Jurídica Gratuita, né? Então tu pode pedir o quanto tu quiser, que daí os honorários tu não vai pagar, né? E o dano moral era 50 mil, porque perdeu um implante. Pô, tu vê? Os caras pedem tudo, né? De repente leva alguma coisa. Claro. No fim, acaba levando alguma coisa. Uhum. Não, pois é. Então, eu achei isso muito bizarro. E eu acho que isso é um fator muito estressor, assim, né? Tu tá... Com certeza. E principalmente se tu errou realmente, assim, sabe? Se tu não... Porque, assim, se tu fez tudo bem e a pessoa te processou, ela tá de mal, entendeu? Mas quando tu realmente errou e vai ser processado por isso, deve gerar um muita sofrimento. Angústia, muito sofrimento. Até né? transitar em julgado, né, cara? Sim. Porque a justiça é lenta, né? Muito lenta. E essas questões não é de pequenas causas, né? É da justiça civil. Então demora, junta processo, aí depois faz a perícia, tu tem que pagar a perícia, né? Porque o ônus da prova é teu, né? É a inversão do ônus da prova, eu tenho que provar que eu sou inocente. Né? Não, e tu imagina assim o cirurgião dentista também, que ele fica em relação à imagem com os pacientes dele, se cai na mídia, por exemplo. Sim. Então é alguma coisa assim bem difícil de se vivenciar isso. Não, né? E uma questão muito interessante é das redes sociais também, né? Porque às vezes sai a cagada. Falei cagada, desculpa. Tá? Acontece o problema e sai prolifera na mídia. Sim. O celular é rapidinho. a jato, WhatsApp, né? Sai, o cara publica um caso que fez de resina e ficou feio, ficou ridículo, assim, aí os caras prolifera no WhatsApp, assim, vem, olha só esse caso, não sei o quê. Teve aí um caso da dentista que fez umas facetas de resina, deixou os dentes quadrados e tal, horrível, ficou muito feio. E ela publicou como sendo um caso assim, olha só que caso legal, assim, né? E aí todo mundo começou a passar, e ela começou a ganhar seguidores para ver os problemas dela, os casos feios dela, né? E isso aí ela teve que se expor, né? Se expôs, né? Se expôs. E aí ela, não sei se ela deletou, enfim, mas ela tinha um curso de lentes de contato, agora, sabe? Aquelas coisas, facetas de resina e tal. Esse caso aí pegou mal, assim, mas... E o outro aspecto também, não sei se tu viu esse caso que o cara morreu depois de fazer as lentes de contato. Ele fez as lentes, preparou, fez as lentes, né, as facetas, digamos assim, e aí infectou, alguma coisa infectou e ele foi para o hospital, né? Aí
aconteceu uma coisa que eu acho um absurdo, tá? Uma dentista avaliou e na reportagem ela fala realmente teve uma infecção e provavelmente seja ele teve, acho que acabou indo pro cérebro, alguma coisa assim, ele teve uma sepse, ele morreu de sepse, foi para UTI e a dentista, olha que sacanagem, realmente tem uma infecção aqui, não sei o quê. Mulher, cala a boca. Entendeu? Defende a profissão, cara. Entendeu? Claro. E outra, tu nem sabe se é proveniente daí. Tu não tem certeza. Tu entendeu? Tu não pode afirmar em absoluto, né, que isso ocorreu pelo problema dentário. Né? Claro. Não cabe a ti julgar. Não cabe a ti julgar. Exatamente. Então, eu também acho que a falta de parceria entre os dentistas também é um fator estressor. Sabe? Com certeza. É um fator estressor. Então, realmente, não precisa falar, entendeu? Não precisa falar. Mas voltando assim, não sei se tu viu aquele outro caso que o avô estava deprimido e tinha um neto. Tá? E eu não sei se tinha mãe ou pai, tá? Mas o avô estava deprimido e achou assim, não, eu não tenho mais o como, eu vou me suicidar. E vou levar o neto junto. O neto junto. Aí ele sobe até o último andar do edifício, joga a criança. Isso foi no centro de Porto Alegre. Joga a criança e ele ia se jogar e não se jogou. Não teve coragem. E agora o cara é um covarde, né? Sim, vai viver com essa culpa. E agora vai ter que viver com a culpa de ter atirado o neto. Que pesado, né? Pesado, né? Pesado. Mas geralmente deixam carta, né? Alguns casos sim. E outros são suicídios mais agressivos, assim, tu me deu um pé na bunda, eu vou me matar, né? Não tem uma coisa assim? Tem. Não, e tem inúmeros homicídios também, né? Hoje em dia, os feminicídios e tal, né? Que a pessoa pega e, por vingança, vai lá e o cônjuge que terminou com a relação, e aí o que ficou se sentindo pior vai lá e mata a parceira ou o parceiro, né? E numa coisa que o camarada não tem culpa. Né? É uma coisa decorrência da vida que ocorreu, né? Que aconteceu. Sim. Então, são coisas que estão acontecendo hoje em dia no mundo, né? E a rápida divulgação desses casos também é... E tu acha que é ocultado pela mídia? O suicídio de famosos é de primeira capa. Exatamente. Mas o suicídio de pessoas desconhecidas é velado. É velado, muito velado. Velado. O que dificulta as estatísticas. Claro. Influencia diretamente na negação, né? Claro. Até a gente sabe, tu comentou esse caso do centro de Porto Alegre, são inúmeras histórias de suicídios ocorridos nos altos edifícios, as pessoas se jogam, enfim. Não sai nada na mídia. Nada. Não tem nada. Né? E então a tendência até 2030 é aumentar. É aumentar em 50%. Então procurem ajuda. Você que está pensando em se suicidar, não se suicide. Tá? É só mais um dia. Amanhã vai melhorar. Tá? Então, busque tratamento especializado. Buscar ajuda. Buscar ajuda, né? Claro. E aqui está o Dr. Marcelo Madeira. Tu tem alguma coisa para falar? Assim, qual é teu endereço? Meu nome é Marcelo Madeira, meu telefone é tal, estou aqui à disposição. Tu gostaria de falar para a câmera? Sim. Bom, meu nome é Marcelo Madeira, né? Eu tenho um consultório no bairro Petrópolis, né? Na rua Maranguape, número 72, sala 804. Né?
além do meu telefone, que está à disposição, que é 99114-2722. Tá, então se alguém tiver algum problema aí, então é só... Pode nos procurar, que dá um jeito. Bom, doutor Marcelo, eu agradeço a sua participação, eu agradeço que o senhor tenha aceitado o meu convite para vir falar sobre esse assunto que é pesadíssimo, né? Sim. Mas é algo que eu queria falar sobre isso, né? Queria falar porque é uma coisa que não é falada. Né? Não se discute isso, não se discute. Até tem aquele Setembro Amarelo e tal, para a gente ter a conscientização. Exatamente. Tal. Então, tem muita gente sofrendo quieto. Exato. Né? E há necessidade de psicoterapia, né? Sim. E também, às vezes, da psicofarmacologia. Né? Certamente. E eu agradeço o convite, né? Mais uma oportunidade que a gente, quando vem para um programa, para uma missão dessas, a gente tem que se reciclar, né? Sem dúvida. Tem que dar uma lida nos artigos. Sem dúvida. Então, muito obrigado. Gostaria de lhe cumprimentar. O senhor pode olhar para aquela câmera ali, nosso cumprimento. Tá? Lhe agradeço e a gente encerra por aqui o episódio pesadíssimo com o Dr. Marcelo Madeira. Grande abraço.